Amanhã, dia 30 de novembro, é o Dia do Síndico. E por isso, no Sala de Entrevistas de hoje, nós vamos falar desse trabalho que muita gente conhece, mas poucos entendem de verdade. A rotina, os desafios e a importância do síndico profissional para a convivência em condomínios. Quem conversa com a gente é a síndica profissional Kátia Duarte, que atua em vários condomínios aqui da cidade. Kátia, obrigado pela presença, boa tarde. Boa tarde, muito obrigada, Guilherme, pela presença e poder falar um pouco, né, dessa vida condominial e a vida de síndico. É isso aí. Bom, para a gente começar, explica, Kátia, o que que faz exatamente uma síndica profissional? O síndico profissional, ele age dentro de um condomínio administrativamente, né, fazendo toda a parte administração e também com toda a responsabilidade que ele tem, tanto civil como juridicamente, né? Ele representa uma pessoa jurídica. Então a responsabilidade é muito grande. Qual é a maior diferença entre o síndico que é morador para o síndico profissional? O síndico profissional, ele está no condomínio esporadicamente, né? E ele atua, claro que 24 horas por dia, mas ele não tem a possibilidade de, fora do horário normal, a pessoa ir bater na porta dele. E o síndico morador tem esse problema. Se deu algum problema no teu apartamento ou na tua residência, tu vai lá na porta do síndico, bate em qualquer horário do dia e também da noite. Então, tem essa diferença. O síndico profissional, ele faz cursos, ele faz uma preparação. E o síndico morador pode também fazer todo esse preparo, né? Mas ele é aquela pessoa que está ali, é o teu vizinho de porta. Então, por isso que muitas vezes dá divergência. E tem muitos condomínios que estão migrando para o síndico profissional. Os moradores não querem mais ser síndico? É, não querem. Principalmente por causa da imparcialidade. Porque quando a pessoa é vizinha, né? Tem aquele vínculo, é aquela pessoa que tu vê todo dia. E o síndico profissional, ele se torna imparcial. Ele não tem aquela convivência diária, né, do aniversário, da festa do condomínio. Então fica uma diferença e uma maneira mais prática de tu enxergar quando há divergências dentro do condomínio. Esse distanciamento de quem mora é benéfico. É benéfico, é benéfico. Kátia, quais são os conflitos mais comuns que tem nos condomínios? Barulho, Barulho. barulho, é. Música alta, TV, comemoração de jogos de futebol, aniversário, pets que latem muito durante o dia, enquanto os seus tutores estão fora. Esses são os mais frequentes em condomínio. O barulho, qual é o horário permitido para fazer barulho? Existe uma regra? Existe uma regra, tem a convenção, como eu digo assim, ó, o condomínio ele tem uma certidão de nascimento que é a convenção, onde determina todas as funções que devem ser feitas dentro do espaço. E a convenção tem um espaço ali, uma cláusula que fala sobre as regras. E nessas regras, geralmente cita, né? Que é de segunda a sexta, das 8 ao meio-dia e das 14 às 18. E no sábado, alguns dizem que é das 8 ao meio-dia e outros dizem que é das 14 às 18. Isso difere de cada convenção. Quando na convenção não vem específico ali, nós usamos o Código Civil como um manual de orientação para que se cumpra a lei, né? Se cumpra todas as regras. Bom, e na questão do cachorro? Porque o barulho, a televisão, gritaria, isso tudo, a pessoa consegue controlar. Mas e o cachorro que late fora desse horário, como é que faz? É. O pet hoje, cachorro, gato também mia muito, né? Hoje o pet, ele é um integrante da família, né? Já tem jurisprudência que as pessoas têm que respeitar o pet, porque eles auxiliam
em tratamentos emocionais, serve como companhia para as pessoas que moram sozinho. Então, a gente tem que tomar muito cuidado como síndico, qual a atitude vai se tomar em relação a isso. O que se aconselha? Treinar, né? Os pets, eles vão, os cachorros principalmente, ter um treinamento até acostumar. Porque o período de adaptação é um período curto. Então, tem veterinários, tem adestradores que fazem o treinamento e os animais se acostumam e vivem serenos dentro do apartamento. Cachorros até de grande porte, eles convivem dentro de apartamentos sem problema nenhum. Mas o condomínio pode proibir a presença de pets? Depende o que diz a convenção, né? E como eu te disse, como já houve jurisprudências que o pet é um integrante da família, o importante é que se faça uma avaliação. Há condomínios hoje que já tem no seu regimento que não pode ter animais de estimação. Aí nesses não tem o que fazer. Aí não tem, não pode. Aí a Kátia não mora, porque a Kátia tem 4 cachorros, entendeu? Aí tu vai te adaptar. A não ser que faça uma convenção e mude as regras. Mude as regras. Mas é muito difícil. Porque ainda há pessoas, né, que querem morar em ambientes fora de contato com animais. Certo? Eu tenho pessoas que moram em condomínio que têm fobia de gato. Então, eu tenho que respeitar essa pessoa, que ela tem esse comportamento, ela tem medo. Então, a gente as pessoas têm que respeitar. Como eu tenho que respeitar aquela pessoa que mora em apartamento e tem vários animais, né? Tem um condomínio que tem um rapaz que tem pássaros. É tudo legalizado. E ele tem pássaros, né? E o pássaro não incomoda. Mas há, muitas vezes, vizinhos que acham que o canto do passarinho atrapalha. Então, isso tudo é um bom senso que tem que ter. E seguir as regras, lógico, né? Agora, se no condomínio tem animais e faz a convenção, a grande maioria dos moradores quer que não tenha mais. É possível ou a justiça impossibilita isso? Depende do caso. Se é uma regra que está contando uma convenção, pode haver uma jurisprudência a favor, considerando que a pessoa use aquele animal para tratamento médico. Vamos supor, eu tenho problema de visão e eu tenho o cão-guia. Eu não posso proibir aquela pessoa de morar aonde fica mais prático para ela, devido a ter um animal. Mas isso tudo tem que estudar e tem que verificar a parte jurídica de caso a caso. Cada caso é um caso. Né? Cada caso é um caso. Isso mesmo. Tati, o que é mais desafiador na rotina de um síndico? As pessoas. É difícil lidar com gente? As pessoas. É. Porque, e agora com essa atualização, não é que seja difícil lidar com gente. As pessoas, elas estão muito rápidas, muito aceleradas, né? A nossa rotina, ela se torna muito rápida. Então, o WhatsApp, ele nos acelerou mais ainda. E quando tu manda uma mensagem, nem sempre o síndico ou a administradora está disponível. Ou então nós temos uma lista, né, de pessoas para atender. Então, a rapidez e a facilidade do WhatsApp também está estressando muitas pessoas. Então, nós temos lá por regra na administradora que, se você está com urgência, ligue. Não importa o horário do dia ou da noite. Não manda mensagem do WhatsApp. Liga. Se não puder ligar por algum motivo, dá um toque que vai ficar chamada e a gente retorna em primeira mão. E as mensagens de WhatsApp vêm na sequência, né? Porque na mensagem do WhatsApp, tanto no áudio, às vezes tu tá caminhando na rua,
tu manda um áudio, a outra pessoa pode estar emocionalmente abalada e ela vai achar que tu tá agredindo. Ou tu escreve, pula uma vírgula, pula um ponto, a pessoa acha que tu tá agredindo também. Então, quando eu vejo que uma mensagem tá partindo por um lado que não tá tendo entendimento, eu encerro a mensagem, pego o telefone e ligo. Porque não que o relacionamento, a conversa, o assunto tratado seja alguma coisa polêmica, mas dependendo de como eu coloco, me expresso, e tu recebe do outro lado, conforme está o teu emocional ou tua rotina, isso pode gerar um conflito. E essa questão da urgência que a senhora falou, um condomínio que há muitos anos foi administrado pelo síndico morador. Quando passa para o síndico profissional, não há um estranhamento no tratamento, porque antes ele ia lá, a hora que ele queria, na porta do vizinho, batia lá, estava de frente com o síndico. Com a administradora é diferente, tem horário para tratar, não? Tem horário, né? Nós trabalhamos de segunda a sexta, a administração, das 8 ao meio-dia e das 13h30 às 17h30. Tem o WhatsApp da administradora, que trabalha nesse horário, mas que as pessoas podem ir mandando mensagem, no outro dia é respondido a tempo. E tem o meu WhatsApp, que ele vira 24 horas, só que para ligação. Das 8 ao meio-dia, da 1h30, das 13h30 às 17h30, eu atendo as mensagens normais. Eu estendo até as 20 horas quando é alguma urgência, pelo WhatsApp. Mas depois das 20 horas até as 8 horas do outro dia, somente ligação. E já ligaram assim, vamos supor, madrugada? 1h30 da manhã, 4h30 para pedir boleto. Esqueci de pagar meu boleto, podes me mandar? Ligou 4h30 da manhã para pedir um boleto. Isso. E aí, como é que lida com essa pessoa? Eu digo, olha, nesse momento não posso te mandar porque eu tô fora do sistema, né? E já teve casos das pessoas me ligarem 15 para meia-noite. Tu estás dormindo? Eu digo, eu deito às 22. É normal. Porque cada um de nós tem uma rotina. Tem pessoas que trabalham de manhã, tem pessoas que trabalham à tarde, outras trabalham à noite. Então, para algumas pessoas, a madrugada, ela é normal, certo? Mas como a minha rotina, ela é puxada, eu levanto 6 horas, 6h30, já teve casos de 15 para 5 da manhã, um prestador de serviço me mandou uma mensagem, mensagem. E eu já estava quase que acordando, né? Eu não sei se tu estás dormindo. Nem respondi. Eu fui responder para ele às 8 horas da manhã, né? Tem um caso bem específico, assim, de um síndico morador, ele estava viajando a trabalho para fora do país. E ele me mandou mensagem também de madrugada, e um dia ele me ligou. E ele disse, oi, Kátia, bom dia. E eu, bom dia. E que horas é aí no Brasil? Eu digo, não sei, eu tô de olho fechado ainda. Era bom dia para ele. Mas a gente dá para entender porque isso são coisas esporádicas. E tu vai, como eu te digo, a gente vai doutrinando. Eu peguei um condomínio com 128 unidades de um morador, que era um síndico morador. E então no início foi muito complicado. Isso que eu quero saber, como é que é esse processo de transição? Muito atendimento. Muito atendimento. Das pessoas irem no condomínio, das pessoas me ligarem, as pessoas irem no escritório para me pedir as coisas, me ligar, me chamando no condomínio. Os primeiros meses, ele tem que ser um trabalho bem árduo e tu dá uma atenção até que as pessoas se acostumam. E aí elas passam a ligar para o telefone fixo da administração, elas usam o e-mail, passam a usar o WhatsApp do escritório também. Esse condomínio eu já estou há 5 anos com ele.
levei mais ou menos uns 8 meses para que as pessoas se acostumassem na rotina. Hoje, Guilherme, o meu telefone não toca à noite e nem final de semana, a não ser que tenha acontecido uma falta de água, uma falta de energia, rompimento de um cabo de um portão, alguma coisa assim muito séria. Ou pega um condomínio novo e a turma esteja desavisada. Isso. Mas a gente já tem uma rotina que quando a gente vai pegando o condomínio, a gente já vai mandando todas as informações. Faz um grupo de WhatsApp e vai passando todas as informações para que os moradores, os inquilinos, eles já mais ou menos entrem na rotina. E no histórico, no corpo do grupo do WhatsApp, já tem ali algumas regras de cada condomínio. Então fica mais fácil de lidar. A tecnologia, ela ajudou muito o síndico. Porque até tu passar um balancete, tu passar uma prestação de contas, hoje eu trabalho com um aplicativo que o morador entra ali com o CPF e com a senha e ele acompanha quais são as despesas do condomínio. Ele pode tirar o boleto pelo aplicativo. Não precisa te ligar às 4h30 da manhã. Não precisa. Hoje o boleto vai para a caixinha, por e-mail, né? Paramos de mandar pelo WhatsApp por causa da questão de clonagem de documentos. O WhatsApp, ele é mais suscetível. Se a pessoa está com o telefone clonado ali do WhatsApp, se vai uma documentação, pode copiar, pode fazer, né? Então, a gente manda por e-mail o boleto e tem no aplicativo. Imprime, que é muito raro hoje a impressão, e bota na caixinha de correspondência também. Agora, você falando assim de todas essas facilidades que a tecnologia trouxe, parece até que é fácil a vida de síndico profissional. Não é não, né? Na véspera do Dia do Síndico, Sala de Entrevistas está recebendo uma síndica profissional, Kátia Duarte. A gente faz agora um intervalo e volta logo em seguida. De volta com a Sala de Entrevistas, que hoje, na véspera do Dia do Síndico, está recebendo a síndica profissional Kátia Duarte. Kátia, hoje você atende quantos condomínios? 31. 31 condomínios, estamos falando de quantos apartamentos? Uns 700, 800, mais ou menos. 800 apartamentos. Qual foi a situação assim mais embaraçosa que a senhora teve que destrinchar? Ruídos de casais na madrugada. E aí, como é que aborda isso? É um tema difícil, delicado, né? É um tema delicado. Claro que não foi na hora, né? A pessoa incomodada, ela pediu que eu conversasse com o vizinho, porque era muito barulho, muita desconfortável, não só do fato em si, né? Mas dos móveis e tudo. E eu fiquei pensando o que eu faço, né, Guilherme? Porque é uma situação que tu tá entrando no pessoal, né, do morador. Aí eu chamei, conversei, né, no primeiro momento a moça ficou muito irritada. Aí ela bateu a porta, entrou para dentro do apartamento e disse foi que pessoalmente? Não ia. Eu fui conversar com ela no outro dia, pessoalmente. Porque isso é um fato, uma coisa que a gente não pode falar por telefone, né? Porque às vezes dá uma outra interpretação no tom, numa palavra. Fica constrangedor. E aí ela ficou braba. E eu digo, não, tudo bem, tá no teu direito, só gostaria que tomasse mais cuidado, né? Aí usou alguns termos e eu digo, não, fica tranquila, depois quando tiver mais calma a gente conversa. Aí depois veio o casal, conversou comigo. Kátia, me desculpa, a gente já tomou algumas providências, né? Porque o que acontece? Condomínio, principalmente apartamento, os mais novos agora, os antigos também são paredes germinadas, né? Só que as paredes são muito finas. Hoje é usado bloco, é uma situação que não é mais aquela parede grande,
e já bloqueava um pouco do barulho. Então, eu conversei com os dois, né, as duas unidades, e depois não tive mais problema. Mas esse é um fato que, nesse caso, foi resolvido, teve o entendimento, mas ainda existe algumas reclamações em outros condomínios, que eu digo assim, vocês observem se vai ser recorrente. Se for recorrente, a gente intervém. Mas, de contrário, eu prefiro não me envolver. Só mando um comunicado geral, né, genérico, dizendo: pessoal, cuidem que teve reclamação de barulho da tua unidade nessa noite no condomínio. E aí serve a carapuça. E aí, o bom entendedor, né, ele segue, e aí não tive mais problemas. Bom, e mesmo com todos esses desafios, situações embaraçosas, o trabalho do síndico, ele é praticamente invisível, né? A que a senhora atribui essa invisibilidade? O trabalho bem feito. Porque as pessoas que moram em condomínio, elas só se lembram do síndico quando tem algum sinistro. Quando o esgoto entope, quando falta água, quando o elevador tranca. Então, quando tu não é chamado para ir ou para atender, é sinal que teu serviço está bem feito. Ou seja, é positiva essa invisibilidade? É positivo, é positivo. Claro que sempre tem, né? A gente sempre tem algo que fazer. É uma manutenção que nem todo mundo quer fazer, mas porque não quer pagar. Um grande desafio do síndico, tanto profissional como morador, é fazer os condôminos entenderem que, se eles não arcarem com as despesas, o síndico não faz sozinho a reforma que o condomínio precisa, as manutenções. Não tem como fazer. Isso é uma despesa rateada para todos. Falando em despesa, Kátia, quando um condomínio começa a reduzir o número de moradores, aumenta o valor do... Agora me fugiu. Da cota condominial? Exato. Não, porque a cota ela é distribuída pelo valor de unidades. Um condomínio com 8 unidades. 4 unidades estão vazias, não tem ninguém morando. O proprietário dessas unidades, ele tem que arcar com essa despesa. Então, é rateado igual pelas 8 unidades. É feito igualitário. Entendi. Falando agora sobre as responsabilidades legais. O síndico, ele responde civil e criminalmente. Mas em que casos? Casos de não estar em dia com a Receita Federal. O síndico, ele tem que ser habilitado na Receita Federal como responsável, né? Os impostos, ele tem que estar sempre em dia, porque isso causa um grande dano ao CNPJ do condomínio. Trabalhista, responsabilidade de estar com seguro em dia, PPCI, porque a gente sabe que muitos condomínios não estão com PPCI em dia. Rio Grande tem vários condomínios, é uma luta para se colocar. O PPCI, então, o Plano de Prevenção contra Incêndio. Prevenção contra Incêndio. Isso é uma coisa que agrava muito a posição do síndico, porque se houver um sinistro, um incêndio, alguma coisa que precise em grande porte do seguro do prédio, e se isso for agravante não ter o PPCI, o síndico responde pela ação. Então, quando a senhora pega um condomínio, a primeira coisa que a senhora faz, se não tem o PPCI, é colocar. Quando é possível, sim. Nem sempre é possível. Às vezes a gente leva anos para conseguir adequar. Os prédios muito antigos, né, não se enquadram dentro das regras, então tu tem que fazer várias adequações e isso às vezes leva muito tempo. Não é fácil. Não é. Mas a gente vai tentando, a gente busca se cerca de profissionais que vão alimentando essa cadeia, né, dentro do condomínio e que aos poucos a gente vai regularizando tudo isso. Por falar em profissionais, a senhora deve ter uma lista enorme de prestadores de serviço, eu imagino. Tenho, bastante. E às vezes ainda busco mais alguns, porque
ou eles estão ocupados, não podem atender, ou muitos não se encaixam em todas as funções, né? Porque o condomínio, eu digo que o condomínio, quem souber trabalhar com condomínio, o prestador de serviço, ele tem desde a entrada da calçada, passa pelo reservatório e volta até o esgoto, N opções de mão de obra. Trabalho é que não falta dentro do Não condomínio. falta. E principalmente aquele faz tudo, que pinta a porta, repara o reboco, aqueles detalhezinhos, né? Que não precisa contratar uma empreiteira, uma empresa de grande porte para fazer a manutenção. E hoje existe, não sei se a senhora tem essa informação, existe em Rio Grande mais síndicos moradores ou síndicos profissionais? Olha, nós estamos com 400 e poucos condomínios em Rio Grande, sabe? Ainda tem uma grande parte, eu não sei te dizer em percentual, mas tem uma grande parte que é morador, que é proprietário. Mas a tendência é passar imigrando para o profissional. A tendência é. Aqui em Rio Grande, eu digo que aqui em Rio Grande é muito caseiro, né? É muito casa, né? Como é que eu vou te explicar? É muito do vamos ali no seu João, que o seu João resolve para mim. Então o síndico morador, ele tem essa coisa mais do pessoal. Nas grandes cidades, a maioria é profissional, certo? E o que eu noto? Que nós estamos migrando para essa fase. E aqui em Rio Grande, há 9 anos atrás, eu fui a primeira síndica profissional na cidade. A senhora foi a pioneira? Isso. E de lá para cá a gente vem trabalhando devagarinho, vem vindo aos poucos, né? Estamos fazendo encontros de síndicos. Fizemos o ano passado, fizemos esse ano também. E vamos fazer nos próximos anos, ir aumentando encontros para que chegamos a um patamar de ter uma associação de síndicos de Rio Grande. Hoje já tem essa associação? Não tem, ainda não. Mas estão se articulando para isso? Articulando para ter um apoio, porque a função de síndico, mesmo sendo profissional, ela ainda não é reconhecida pelo Ministério do Trabalho. Então, tem muitos órgãos que estão se mexendo, estão movimentando essa situação para que ela seja legalizada no sentido Ministério do Trabalho, né? E a senhora disse que essa semana teve um encontro dos síndicos profissionais de Rio Grande? Teve um encontro de síndicos profissionais. É o segundo encontro de síndicos organizado pela Duarte, né? Que é a minha administradora. E a gente reuniu ali uns síndicos, tomamos um copo. Olha, mais ou menos uns 40 síndicos. Ainda é pouco pro número. Síndicos moradores ou profissionais? Ou misturado? Misturado. Ainda é pouco perto da quantidade de condomínios que a gente tem, né? A senhora falou 400? Né? 400 e alguma coisa. E que conselho a senhora dá para quem quer entrar na área? Vale a pena? Vale a pena. Eu gosto do que eu faço. Muito. O conselho te especializa. Sabe? Tenha noção de todos os deveres, porque são muitos. Todas as obrigações. E acho que a pessoa deve fazer um curso de gestão de pessoas para enfrentar os desafios da comunicação com a série de divergências que tu possa enfrentar, né? São muitas pessoas, muitos perfis, muito senso não é senso, como é que eu vou dizer assim? Muitos temperamentos, né, que a gente vai enfrentar no dia a dia e que a pessoa tem que ter aqui um mínimo de conhecimento. Falar em divergência, Kátia, qual foi assim a assembleia mais difícil que a senhora precisou conduzir? Foi uma assembleia que uma inquilina foi. Geralmente o inquilino não participa, né? Ela foi e ela não entendeu o que estava se tratando e ela começou a gritar
E as pessoas tentavam dizer para ela que ela não estava entendendo o assunto que estava sendo tratado, até porque ela não participou das anteriores, né? E ela se levantou e eu achei que ela ia me agredir. Eu levantei, dei um passo para trás. Nós estávamos num lugar alugado, né? O rapaz que estava responsável chegou na porta e eu pedi para ele conduzir ela até a saída, que com ela gritando daquela forma não tinha condições de tratar os outros assuntos. Aí ela saiu e ela foi. Ela foi gritando até a porta de saída. Mas ela gritava com ela, sabe? Ela não estava entendendo o assunto que estava sendo tratado. A sala estava com mais de 50 pessoas. E ela se alterou, mas ao mesmo tempo que ela se alterou, ela também aceitou ser conduzida até a saída. E aí a assembleia correu normal. Mas esse tipo de condôminos são minoria. Ela foi uma inquilina, né? Não é os proprietários, porque geralmente são os proprietários que vão às assembleias. Mas eu acho que ela estava incomodada com alguma situação e ela foi. E eu não posso te dizer, ó, não participa da reunião. Pode participar da reunião sendo inquilino, só não pode ter a manifestação. O direito de voto é só de quem está habilitado em dia no condomínio, sendo proprietário. Então foi uma situação bem atípica, que até depois a assembleia parou, né? A gente serviu uma água para os pessoais mais idosos, assim, conversamos e aí depois retomamos o assunto novamente, porque ficou uma situação desagradável, né? A coisa foi forte. Foi. Kátia, amanhã, 30 de novembro, dia do síndico, que mensagem a senhora quer deixar na véspera do seu dia? Eu quero dar os parabéns para as pessoas que cuidam de pessoas. Porque o síndico, ele não paga só boleto e nem aplica multa e notificações. Ele é uma pessoa, um ser humano, que tem defeitos também e que está sempre pronto para atender vocês na hora que precisar. Maravilha, tá dado o recado, Kátia. Parabéns à senhora, aos seus colegas. Obrigado pela presença. Muito obrigada, Guilherme. Obrigado pela oportunidade. O Sala de Entrevistas de hoje fica por aqui. A gente recebeu a síndica profissional Kátia Duarte, que dividiu conosco um pouco da rotina e dos desafios da função. Obrigado pela sua companhia e até o próximo Sala.